Olá, sejam todos bem-vindos à parte 2 do capítulo 2. Bom, a gente viu então na parte um do capítulo 2 os guardiões do falso eu, que são o que na religião católica as pessoas chamam de pecados capitais, né, e a gente pode chamar que no livro Prem Baba chama de guardiões do falso eu, que são os desdobramentos das nossas feridas emocionais e do esquecimento de quem nós realmente somos. Então a gente esses defeitos psicológicos, né, essas más inclinações que todos nós temos do nosso ego aqui, né, vivendo essa experiência na matéria, eles garantem o esquecimento da nossa real identidade. Então a luxúria, o orgulho, a mentira, o medo, a ira e tantos outros que ele falou, né, que agora eu nem me lembro, são guardiões que mantêm a nossa falsa identidade, que mantêm o nosso ego. Só que o ego não é de todo ruim, né, mas ele mantém o ego desconectado da essência. Então os guardiões do falso eu, eles garantem que a gente se mantenha no esquecimento da nossa real identidade, da nossa verdadeira essência. E agora, na parte 2, a gente vai ver o falso sucesso e a falsa riqueza. Na parte um, né, no vídeo anterior, a gente viu, além dos guardiões do falso eu, a gente também viu as máscaras. A máscara é um mecanismo que a gente utiliza para nos adaptar ao externo, ao social. É uma forma que o ego se utiliza de sobrevivência, né, na perspectiva dele é uma questão de sobrevivência, por tudo que a gente vem compreendendo desde a infância, daquelas feridas, daquelas dores, lá da infância, que marcam a ruptura com a nossa verdadeira essência. E ali a gente começa a construir um ego, e um ego forjado para se adaptar àquele primeiro núcleo social que é a família e depois ao social propriamente dito. Então agora na parte 2 a gente vai compreender o que é o falso sucesso na perspectiva do Prem Baba, que ele traz aqui no livro, e a falsa riqueza. Vamos lá, compartilhar aqui minha tela. Comentar a minha imagem aqui, talvez corte um pouco do texto, mas eu vou ler o texto completo, então é só acompanhar. Porque aí vocês me veem também, né, minimamente grande aqui, assim, minimamente grande é engraçado. Mas assim, aí eu não fico tão pequenininha, né, vocês podem me acompanhar aqui melhor. Então, bom, relembrando, esse é o livro, nós temos esses 7 capítulos e um 8º capítulo aí que seria ou 9º, né, levando em consideração o prefácio e a introdução ali, um 9º capítulo de chaves práticas que a gente vai ver no final e ainda vou decidir como que eu vou dividir. Então nós estamos no capítulo 2, na parte 2 do capítulo 2. A gente está então nessa parte aqui que eu falei para vocês, o falso sucesso e a falsa riqueza. E esses 2 temas estão das páginas 40 a 44, caso você tenha o livro aí e queira acompanhar. Vamos começar com esse falso sucesso. Bom, como já vimos, ele diz: o ego tem um papel importante na evolução da consciência humana. Ele é quem realiza a jornada. Para existirmos nesse plano e realizarmos a nossa missão, precisamos de um ego. Ele é o nosso veículo e também o mediador entre o mundo interno e o mundo externo. Através dele, a alma pode experimentar a matéria e se expressar no mundo. E o ego, por sua vez, tem uma programação que é feita com base em uma série de inputs a respeito do que ele precisa fazer para ser importante, bem-sucedido e próspero. O que determina o programa do ego é a necessidade de ter poder e sucesso para agradar e ser reconhecido, que são aqueles mecanismos sociais que a gente vem compreendendo desde o início desse livro, que fala basicamente sobre como que esse ego ele é forjado, formado, e qual é a estrutura desse ego. E ele está resumindo isso aqui no início dessa subparte que é falando sobre o falso sucesso. Então ele diz aqui, ó, o ego, por sua vez, tem uma programação desde a infância,
que é feita com base em uma série de inputs, de programas externos, introjetados, primeiro pela família, como a gente viu lá no capítulo 1, a respeito do que ele precisa fazer para ser importante, bem-sucedido e próspero, que é ali a receita do bolo, a receita social da felicidade, né? O que a gente precisa fazer? Qual é o script que a gente precisa seguir para poder ser importante, para poder ser bem-sucedido e próspero, segundo os ditames sociais daquele tempo e espaço ali, daquela cultura. O que determina o programa do ego é essa necessidade de poder e de sucesso que o ego tem, para poder agradar e ser reconhecido e fazer parte, para não ser excluído, né? Com medo da exclusão, com medo da rejeição, com medo de todas as feridas emocionais, a gente busca aí essa aceitação, agradar o outro, a gente busca agradar o outro. Aí eu coloquei aqui esse esquema que eu coloquei lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, quando o Prem-Baba ele vem explicando o que é o espírito, o que é a alma, que o ego como veículo da nossa alma, aqui nessa dimensão, aqui nesse plano, para a gente viver na matéria. Então, eu trouxe esse esquema de novo para a gente se relembrar. Então, quando ele fala que o ego ele é necessário, ele é um veículo necessário para a gente ter essa experiência que a gente tem aqui, é disso aqui que ele está falando. O espírito é uno, é único, a alma seria uma individualização desse espírito, seria uma parte desse espírito. Então, eu sou uma alma que estou nesse corpo, que estou nesse veículo ego aqui, né, nessa personalidade. Então, o espírito ele é uno, ele é o grande espírito, segundo essa terminologia que ele está usando. A alma seria a individualização do espírito. Então, a alma, ela aluga um ego e um corpo, que seria o veículo. O ego e o corpo seriam o veículo da alma para ter experiência aqui na matéria, tá? Só para a gente relembrar, isso aqui a gente já viu no capítulo 1. E ele continua no falso sucesso aqui. Mas, afinal, o que é ter sucesso? O verdadeiro sucesso diz respeito à realização do propósito da alma. Mas a maioria das pessoas acredita que o propósito é a realização do ego. Lembra que nós estamos no esquecimento? Então, existe uma corrida desenfreada. Quando existe conflito, luta, esforço, quando existe corrida, competição, quando existe uma gana, uma coisa assim meio esforço mesmo, sabe? Até algo, nossa, eu preciso fazer isso muito rápido. Isso não vem da alma. A alma está sempre zen e calma, gente. Quando tem todos esses atributos que eu mencionei agora, tudo isso vem do ego, tá? E ele fala aqui, a maioria acredita que o propósito é quando o ego está realizado, esse propósito da vida. Nossa, então eu vou realizar todas as vontades do meu ego, então a minha vida valeu a pena. Só que as pessoas que pensam dessa forma são pessoas que, pode ser o nosso caso, pode ser em níveis, né, diferentes aqui, a gente pode ter ainda essa ilusão, essa perspectiva de que a realização e o propósito e o sentido da vida é a realização do nosso ego. E o que ele diz aqui é o contrário. Ele diz que a realização é quando a gente manifesta o propósito da nossa alma e não do nosso ego. Como vimos, o ego tem um programa que é construído com base em crenças herdadas do mundo exterior. E na maioria das vezes, esse programa não tem nenhuma conexão com o programa da alma. Aí eu botei esse esquema aqui só para a gente fazer essa separação mesmo. Existe o programa da alma, ou o propósito da alma, como ele chama, e o programa do ego. A gente já viu isso também. A gente viu isso no capítulo 1. O programa do ego, ele é construído desde a infância, com todos aqueles mecanismos e aquelas situações todas que acontecem na infância de qualquer ser humano. E existe o programa da alma que a gente traz da nossa semente, que a gente já traz da nossa alma, da nossa bagagem, antes mesmo de ter esse veículo aqui, que é o nosso corpo, o nosso ego. Certo? Então, eu quis deixar clara essa distinção, que é o que ele está falando aqui. Porque ele vai chamar de falso sucesso justamente o sucesso baseado nos desejos ilusórios do ego e não da alma. Falso nesse sentido, porque tudo que a gente deseja, nessa perspectiva, tudo que vem do ego, que vem por um desejo de pertencer, por um medo de ser rejeitado, todos esses esquemas que a gente vem compreendendo aqui na leitura desse livro, seria um castelo de areia, que é algo que ele vai falar mais para frente. Porque tudo que não é construído em uma base verdadeira é falso, concorda? Eu preciso estar. Para eu construir algo verdadeiro, a minha base precisa ser verdadeira também.
Então, muitas vezes, a pessoa está realizada externamente, mas ainda se sente vazia e frustrada. O que ocorre é que o ego se especializou em determinada coisa. Ele aprendeu a se mover no mundo e, com isso, conquistou sucesso material. A pessoa se tornou especialista no fazer, mas não no ser. Entretanto, a completude somente é alcançada quando o ser e o fazer se alinham. E esse alinhamento só ocorre quando o propósito interno, que é o propósito ou o programa da alma, se manifesta também externamente. Outra forma de ver o ego é como um personagem. Revestido de um corpo, ele é o protagonista da história da nossa encarnação. Esse personagem é que experimenta a vida humana, vive situações e absorve aprendizados. Nós não somos esse personagem ou esse corpo. Nós somos o espírito que está por trás dessa roupagem, ou a alma que está por trás dessa roupagem. Porém, no desenrolar do enredo da vida, o ego ele vai se fortalecendo, se cristalizando, e o personagem vai sendo incorporado de tal maneira que a gente passa a acreditar que nós somos o personagem. A gente acredita tanto que é o personagem, mas tanto que a gente defende as nossas ideias com unhas e dentes. A gente defende as nossas verdades, a gente cria guerras, a gente cria disputas na família, no relacionamento, a gente faz um verdadeiro, a gente cria um verdadeiro caos para defender o personagem. Nós não somos o personagem, mas a gente acredita tanto que é o personagem que a gente cria arsenais bélicos para defender o personagem, para fazer valer o personagem. Arsenais bélicos, literalmente e metaforicamente. Nós somos engraçados. Só um comentário. Essa nova identidade com a qual nos identificamos gera um constante sentimento de angústia e desencaixe, o que alguns interpretam como uma sensação de vazio. Novamente, ele trazendo aqui a sensação de vazio. É como se algo sempre estivesse faltando. Isso gera a impressão de que algo ainda precisa ser feito ou conquistado. Então, essa sensação de vazio que a gente viu também no capítulo 1 é esse desencaixe entre a aspiração da alma, o programa da alma, seu verdadeiro ser, e a construção desse ego que pode estar muito distante da alma. A ideia é que a gente tenha um ego que sirva a alma, entendeu, pessoal? A ideia é que a gente, em algum momento, a gente se reconecte com o que foi perdido, que é a alma, em algum momento da infância, por feridas emocionais e tudo mais, e que chegue um momento que esse ego, ele dê passagem para a alma. Isso é viver o seu propósito na Terra, de alma. O propósito de alma na Terra é quando você dá espaço para o teu real ser se expressar. Quando você dá espaço para o seu real ser se expressar, a gente pode dizer que o ego está a serviço da alma, e não que a alma está a serviço do ego. Você percebe a diferença? E essa sensação de vazio, que ele vem falando desde o capítulo 1, é a sensação de desencaixe. Quando você é a alma e você está vendo que você está vivendo e fazendo coisas que não têm a ver com o que você sente lá no seu íntimo. Que você pode estar muito distante desse íntimo, né? Dependendo do nível de consciência da pessoa. Mas essa é a sensação de vazio que uma hora ou outra brota, vem. Vive o dia, papapá, correria, mas uma hora ou outra, em algum momento, você sente esse vazio. Sente que algo ainda precisa ser feito ou conquistado. Isso é do ego, essa é a sensação do desencaixe. Aliás, o desencaixe gera essa sensação de vazio. Estamos sempre insatisfeitos. O ego, querendo mais, pois nada pode preencher o vazio de não sermos quem somos. Mas durante um período não temos consciência disso e acabamos construindo toda a nossa vida com base nessa identidade forjada. E a partir dela conseguimos muitas coisas. Podemos construir verdadeiros impérios, conquistar muito sucesso, fama, dinheiro, poder, mas não podemos conquistar a verdadeira felicidade. Isso que eu estou dizendo não é novidade. Aliás, é senso comum dizer que dinheiro não traz felicidade, mas o fato é que no fundo acreditamos que a felicidade vem daí. Então, nós lutamos pelo dinheiro e, dessa maneira, até conquistamos uma certa alegria, mas uma alegria passageira, tão frágil quanto uma chama ao vento. Essa é uma felicidade sazonal, que vem e vai de acordo com a tendência da estação, de acordo com a moda. Você compra um carro novo, isso te faz muito feliz até o momento em que o novo modelo é lançado, ou até o momento em que seu colega de trabalho compra um carro melhor. Você se apaixona e por alguns meses ou semanas fica em êxtase, até que o outro começa a chegar mais perto.
E aí você começa a ver que ele não era tão perfeito como você imaginava, e a sua felicidade dura apenas enquanto o outro corresponde às suas expectativas. Enquanto o outro está ali do seu lado, olhando só para você e te dando toda a atenção. Você se sente muito importante e confiante, isso alimenta o seu ego. Mas basta o outro dar uma olhadinha para o lado para que você volte a se sentir um miserável. Se a sua felicidade depende do outro, se tudo que você conquista para ser importante para o outro, isso não é felicidade, isso se chama dependência. A verdadeira felicidade só pode nascer daquilo que é real, do que permanece, daquilo que é verdadeiro. E aquilo que é real nasce na plenitude interior. É quando podemos nos sentir completos por sermos quem somos. Isso só é possível quando podemos manifestar o propósito da nossa alma. Esse é o verdadeiro sucesso. É um sentimento de satisfação, de preenchimento, de estar no lugar certo. Quando isso acontece, nos harmonizamos com o fluxo da vida e, naturalmente, temos as nossas necessidades atendidas. Também uma outra ilustração aqui para deixar bem demarcado, para fazer essa diferenciação, que existe aquele vazio que vem do ego, do desencaixe, um ego que está desencaixado do programa da alma, e um ego, nós continuamos com o ego, tá, gente? E o ego que já está encaixado com o propósito da alma. Lembra que ele fala desse alinhamento? Quando a gente consegue unir o propósito da alma com o ego, com a manifestação do propósito da alma pelo ego? Porque o ego, lembra, é o veículo que faz a gente estar aqui, esse corpo aqui. Esse corpo mais esse ego, mais essa personalidade, essa persona, forma quem eu estou nesse momento, Roberta. Quando o meu ser ele se expressa através desse canal, existe um alinhamento, o alinhamento entre a minha alma e o que eu expresso no mundo externo através desse corpo. Então, há um alinhamento, há o que ele chama de plenitude, satisfação, uma sensação de completude. Agora, se o propósito da alma da pessoa está muito desencaixado com o ego dela, ela faz no mundo uma coisa e a alma dela gostaria de estar fazendo outra coisa, ou sendo uma outra coisa, existe essa sensação de vazio ainda nessa pessoa que ela precisa passar por um processo de expansão de consciência, assistir uma aula como essa, ler um livro, ir despertando aos poucos, porque é bem aos poucos que a gente vai fazendo esse processo, né? É uma construção. É uma desconstrução e uma construção ao mesmo tempo. A gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo autoconhecimento, curando uma parte aqui, aprendendo uma outra coisa ali, e assim é dia após dia, passinhos de bebê. Tudo melhora, inclusive, a vida material. Então, ele está dizendo que a vida material melhora na mesma proporção que a gente permite que o nosso ser se expresse através do nosso ego. A prosperidade, quando é fruto do encontro com você mesmo, é um presente divino que está a serviço do propósito maior. Mas enquanto não tocamos esse núcleo interno, tudo aquilo que produzimos e construímos para fugir de algo ou para nos protegermos de alguma coisa. Vou reler essa parte. Mas enquanto não tocamos o núcleo interno, tudo aquilo que produzimos e construímos é para fugir de algo ou para nos protegermos de alguma coisa. Foi então até aqui? Falso sucesso é um sucesso baseado somente na realização do ego em desconexão com o propósito da alma. Esse é o falso sucesso. E o verdadeiro sucesso seria um sucesso onde a sua alma se realiza através do seu ego. Você não deixa de ter um ego, tá? Agora a gente vai ver a falsa riqueza dentro dessa perspectiva que o Prem Baba traz. Muitas vezes buscamos freneticamente a riqueza material para encobrirmos a pobreza que nos habita. E às vezes o karma permite que essa riqueza seja construída na matéria. No entanto, se a riqueza não tem lastro na verdade, se não é uma riqueza que venha como uma manifestação, uma consequência da plenitude da alma, mas sim um produto do medo da escassez, inevitavelmente essa riqueza vai desmoronar. Esse tipo de riqueza não tem alma, pois não tem lastro no coração. Ela pode trazer uma alegria passageira, mas não gera paz no coração. Muito pelo contrário, pode ser um fardo. Muitos conquistam fortunas, mas não conseguem relaxar para usufruir delas, pois estão sempre com medo de perder alguma coisa. Trata-se de uma riqueza que tem base na avareza, que é um guardião do falso eu. Vocês já conheceram alguém, ou vocês são essa pessoa, que tem a riqueza material, e se você não considera que seja uma riqueza, ou a pessoa que tem, né, o mínimo ali de posse, mas não se considera rico, mas a pessoa, mesmo que esteja suprida materialmente, ela não relaxa,
ela não tem paz de usar o dinheiro ou o que quer que seja ali, ou objeto, o que ela tenha de posse material. Vocês já tiveram contato com uma pessoa assim? Ou vocês são assim muitas vezes ou várias vezes? Eu conheci uma pessoa, assim, eu soube de uma pessoa, né, conhecia só de vista, que tinha muito dinheiro. Já tinha se aposentado, mas continua trabalhando porque queria e já tinha muitos imóveis e tinha muito dinheiro guardado e continuava trabalhando e pá-pá-pá-pá-pá-pá. E a pessoa não fazia nada com com isso, não usava, era só para guardar. Eu não sei para quê, na verdade, não sei. Eu não conversei com essa pessoa, por isso eu não sei. Mas o que eu sei da rotina dessa pessoa é que essa pessoa tinha muitos imóveis, continuava trabalhando sem parar ali e não usufruía, não fazia uma viagem com a esposa, com os filhos, não relaxava, poderia até parar de trabalhar e passar mais tempo com a família inclusive, mas não fazia isso, continuava trabalhando. Sei, já tinha uma certa idade, então assim, provavelmente essa pessoa tá construindo essa riqueza toda com base na avareza. É o medo da falta, né, o medo da escassez. E não numa riqueza do coração, porque quando a gente está construindo a nossa riqueza material, que é sim lícito, é sim possível, é sim bacana, legal, justo, não tem problema nenhum nisso. Não é isso que ele está trazendo aqui não, tá? O que ele está trazendo é o problema da gente construir uma riqueza material não pautada na sua riqueza interior, na sua riqueza interna. Se você tem uma riqueza material e você não se permite usufruir disso, é porque você tem muito medo ainda no seu sistema, no seu ego. E aí, de que adianta? Né? Assim, você não vai levar o dinheiro mesmo, então a ideia é que você use ele aqui, que você aproveite isso aqui. Se aqui você não está aproveitando, qual é o propósito, então, de tudo isso? É isso que ele traz de reflexão para a gente. Alguns se tornam escravos da ideia de que as pessoas gostam deles somente por causa do que eles têm. Também é uma crença comum. E às vezes isso é verdade. Por que essas pessoas se preocuparam somente em ter e não em ser? Porque quando você está pautado somente no ter, no fazer e no ter, e não no ser, você acaba construindo relações também muito rasas. Porque se você está focada ou focado também em construir o teu ser, em fortalecer esse ser e não só o fazer e o ter, você tem confiança nas suas relações, você tem confiança em quem você abre as portas da sua casa, do seu coração. Você cria elos e vínculos e conexões saudáveis e fortes, certo? Então, você pode ter a riqueza material e também ter a riqueza interior. E essas duas juntas, você tem mais discernimento para escolher as pessoas que estão à sua volta. Então, você não vai ter medo das pessoas estarem perto de você somente pelo que você tem, porque você não vai ser somente o que você tem, você também é um ser que independe do que você tem. Compreende isso? Agora, se você pauta a sua vida somente no fazer e no ter, faz sentido essa crença, esse medo de que as pessoas se aproximem somente por isso, por interesse. Porque se você não tem um ser forte, né? Essa riqueza sem alma, sem lastro no coração, em algum momento precisará cair. Porque tudo que é construído com base na mentira, inevitavelmente precisa ser desconstruído em algum momento. A essência da experiência humana é a expansão de consciência. Por isso, tudo que construímos precisa ter bases sólidas no mundo interno. Um castelo de areia não fica em pé quando a maré sobe. Para ficar em pé, ele precisa ter uma fundação sólida e resistente, o que significa que ela precisa ser verdadeira. Para isso, precisamos remover os mecanismos de defesa que estão a serviço da mentira, que é a mentira de que você é carente de amor. Lembra que você é o amor. E isso só é possível através do autoconhecimento. Então, o que ele diz, né? Que só é possível, a gente precisa remover esses mecanismos de defesa que nós temos, que os guardiões fazem parte. Então, a gente precisa remover esses mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa que estão a serviço da mentira de que nós somos carentes, então a gente precisa entrar nesse jogo, a gente fica nesse jogo quando estamos carentes, nesse jogo de manipulação, né? De eu busco incessantemente o poder, busco agradar, ser bem-sucedido no que dita a sociedade, né? O senso comum. E aí eu estou aprisionado nesse jogo
e nesses mecanismos de defesa, porque eu acredito que eu sou vulnerável, então eu não me permito baixar a minha guarda, e aí eu crio muros e um monte de coisa e várias máscaras. Bom, mas o que ele diz aqui é: só através do autoconhecimento você é capaz de compreender esses mecanismos de defesa, toda essa construção forjada para sobreviver socialmente, né, para que o seu ego sobreviva, para que o seu ego se realize, só que em algum momento isso tudo vai ser desconstruído, nessa vida ou em outras. Algum momento isso precisa ser desconstruído, porque é uma mentira. Então, se é uma mentira, é que nem a areia, gente, não é o vento, é um negócio que se desfaz, é um castelo de areia, na praia ou no deserto com vento, vai bater a maré ou vai bater o vento e o castelo vai se desfazer. É que nem tudo que nós construímos com base em ilusão, em mentira. E ele diz que só o autoconhecimento é capaz de te fazer enxergar tudo isso. Somente conhecer a si mesmo te permitirá enxergar a verdade. E aí eu coloquei em vermelho essa parte do livro, esse trecho, para ratificar o que eu falei sobre dinheiro, tá? E sobre riqueza material. Vamos lá, olha só. Não há nada de errado com a riqueza. O problema é a ausência de si. O que você conquistou lá fora não é um problema. O problema é não conquistar a si próprio. Só para a gente deixar claro que ele não é nem um pouco contra a riqueza material, inclusive ele tem a sua riqueza material também, e está tudo bem, e ele faz disso a sua experiência espiritual, porque tudo é uma experiência espiritual. Autoconhecimento é sinônimo de lembrança de si. Quando lembramos da nossa real identidade, retornamos automaticamente ao caminho do coração, que é o programa da nossa alma. Esse é o encaixe, esse é o alinhamento ao qual eu me refiro. Porque ao nos desviarmos do caminho do coração, passamos a nos sentir desencaixados. Se não estamos seguindo o programa da nossa alma, não importa o tamanho do sucesso que conquistamos no mundo, continuamos carregando uma angústia. Muitas vezes não percebemos, pois estamos muito envolvidos na luta pelo sucesso ou pela sobrevivência, mas estamos sempre ansiosos, abatidos e tristes, desencaixados. Às vezes você tem um lampejo de consciência e percebe que algo está errado. Percebe que talvez seja necessário encontrar outro caminho para a sua vida, mas a mente está tão carregada de informações vindas de fora, tão contaminada pelas crenças sobre o que é certo e sobre o que é errado, que você fica confuso e perdido. Mesmo assim, segue em frente, insatisfeito, mas sem saber para onde ir. Sabe que tem alguma coisa errada, mas não consegue ainda identificar o que é, porque aparentemente não há nada fora do lugar. Você tem uma ótima casa, uma bela família, um carro na garagem, um carro na garagem, um emprego estável, mas não, então não há motivo aparentemente para insatisfação. Só que cada vez que a angústia bate à sua porta, você finge que não a vê e tenta fugir. E foge através das mais diversas distrações, através da internet, da televisão e de compras. Que são necessidades simbólicas criadas para amortecer a dor que está por trás dessa ansiedade. Essas necessidades, elas se transformam em vícios que funcionam como amortecedores da consciência, por meio dos quais você guarda nos porões do inconsciente aqueles conteúdos que foram negados. Entenderam como é que é esse mecanismo, né? Ele fala que nós temos os amortecedores da consciência. Os vícios são amortecedores da consciência. Então, a internet, a televisão, a compras, todas as formas compulsivas. E a própria ansiedade guarda uma dor por trás, uma dor nuclear. Essa dor, lá no núcleo do nosso ser, são aquelas dores lá da infância que a gente viu, né? E que provavelmente vem de outro tempo e espaço também. Mas aqui nessa encarnação, que marcam esse ego, é lá na nossa infância. São as rupturas que a gente vive, né? São os cerceamentos que a gente vive, são as repressões que a gente vive, para poder se enquadrar na sociedade, no funcionamento, para se tornar funcional numa sociedade. A gente acaba acontecendo essas rupturas, acontece com todo ser humano, né? Nós viemos livres e espontâneos e a gente começa a sofrer esses cerceamentos e essas lapidações para se tornar funcional para uma sociedade. Né? Não pode isso, não pode aquilo, assim, começa a se enquadrar e isso gera uma dor, isso é um aprisionamento para a alma e para a espontaneidade, o que vai gerando, o que gera essa dor, esse vazio que a gente está compreendendo desde o início do livro, e a gente vai tentar compensar, ou vai tentar, a gente amortece essa dor através de necessidades simbólicas, que não são verdadeiras. A gente não está necessitando verdadeiramente esse celular. Eu não necessito desse celular. Eu posso escolher ter esse celular, mas se eu ficar sem ele, eu nem morro.
né? Essa aqui é a verdade, mas celular. Não estou dizendo para você inventar algum jeito de sair da minha vida, não, tá? Vamos ficar aqui que eu escolho você. Mas vocês entendem? A gente sobrevive, a gente vive, mais do que sobreviver, a gente vive sem um monte de coisa, certo? Só que a gente inventa necessidades como uma forma de passar o tempo, como uma forma de não olhar para aquilo que verdadeiramente importa, para aquelas dores que nos tornam ansiosos, depressivos, neuróticos e um monte de outras coisas. Enfim, só a gente olhar para o mundo, e não tem só coisas ruins. Bom, então, o que vocês acharam aí desse trechinho? Eu escolhi fazer mais curtinho para... Deixa eu ver. Para não ficar longo mesmo, né? Porque eu gosto de ler o texto aqui junto, porque eu sei que tem pessoas que não têm o livro e, enfim, é bom a gente ler tudo, porque eu vou lendo com uma entonação diferente, é diferente quando a gente lê sozinho, em silêncio. Então, eu espero que tenha feito sentido, tenha trazido reflexões para você, tenha aumentado o seu repertório, aumentado a sua compreensão sobre a mensagem do livro ou as várias mensagens desse livro. E no próximo vídeo a gente conclui o capítulo 2, tá? No próximo livro, no próximo vídeo, a gente vai ver os mecanismos de amortecimento, que são esses amortecedores da consciência, bem legal. A gente vai conhecer o que ele chama de amortecedores clássicos, e a gente vai fechar o capítulo com a normose. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver esses 3 pontos, e a gente conclui o capítulo 2. E aí, no capítulo 3, depois vai ficando mais suave, tá? Não que o livro não esteja suave, mas ele traz muitos conceitos, né? Complexos, assim, conceitos complexos mesmo, de psicanálise, de filosóficos mesmo, estruturais, assim, de várias religiões e linhas filosóficas, assim. É um livro que ele traz muitas coisas complexas mesmo de compreensão do ser humano aqui, da jornada da vida de um ser humano aqui, mas de uma forma pontual, né? Trazendo pinceladas, e eu sinto que ele vai ficando mais leve, porque ele vai agora falar sobre a desconstrução de tudo isso, sobre o caminho para se reencontrar e tudo mais. Bom, então nós vimos aí o que ele chama de falso sucesso e falsa riqueza, que tudo que é construído na ilusão ou naquilo que é uma mentira, em algum momento vai desmoronar. Algum momento precisa desmoronar. Não necessariamente nessa vida, mas aí a gente pode esperar quantas a gente quiser. Em algum momento a consciência precisa despertar, tá? E o que é possível, o que ele traz também como caminho de solução é esse alinhamento entre o propósito da nossa alma, o propósito da alma de cada pessoa, né, o programa da alma de cada pessoa, com a sua externalização através do seu ego, que é o seu veículo aqui na Terra, aqui nessa experiência que a gente está vivendo agora como seres humanos. Então, o nosso ego, o nosso corpo seria o veículo para a nossa alma se expressar aqui. E isso é possível. Essa é a ideia. Quando a gente não está se expressando, nosso verdadeiro eu, quando a gente não expressa nosso verdadeiro eu, a gente acha muito complexo fazer isso. Só que não é complexo. Quando a gente ainda não sabe como fazer alguma coisa, ou a gente não está vendo que já está fazendo aquela coisa, a gente precisa despertar para o fato de que a gente já está fazendo aquilo, ou despertar para o fato de que fazer alguma coisa é possível, e a gente ainda não está sabendo como fazer aquilo, mas como tudo a gente consegue desenvolver, né? A habilidade a gente desenvolve mesmo. A gente precisa, muitas vezes, ler livros, fazer processos individuais, processos em grupo, mergulhar no autoconhecimento da forma que for melhor para cada um, né? Do que o momento presente traz para cada um de possibilidades, e a gente vai, assim, construindo o nosso conhecimento e também expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa forma de enxergar as coisas. E nisso a gente vai buscando se alinhar cada vez mais, né? Claro, cada um na sua busca pessoal, encontrando ali, descobrindo formas de se expressar verdadeiramente, né? Quem de fato se é. Bom, espero que tenha iluminado aí mais partes desse conhecimento que eu amo. E no próximo vídeo, então, a gente conclui o capítulo 2 e embarca, então, depois para o capítulo 3, assim a gente vai. E no final tem as partes práticas também, que são bem interessantes. E aí, quando a gente concluir essa nossa jornada aqui juntas e juntos, a gente pode escolher o próximo livro. Tá bom? Espero ter feito sentido aí. Espero ter trazido reflexões, que são as reflexões que nos movem também, né? Para a gente sair do nosso status quo.
porque não existe nada estático no universo, então a gente não pode ficar paradões nas nossas zonas de conforto, a gente precisa estar sempre nos puxando para frente, né. Sem pressa, sem esforço, mas não se deixando acomodar. Então é isso, um beijo grande, gratidão por você ter ficado até aqui e um beijo. Se quiser comenta aqui embaixo e traz suas dúvidas, suas percepções, suas reflexões, eu vou adorar ler e responder também. Um beijo.